Quem é mais importante, a esposa ou os filhos? O que é que vem primeiro em grau de prioridade? E, o mais importante de tudo, o que é que a palavra de Deus diz a respeito desse tema para nós, maridos bíblicos e cristãos? Antes de mais nada, clique em gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, clicando nesse sininho que aparece aqui embaixo da sua tela e compartilhe esse vídeo com os seus grupos de WhatsApp, grupos de casais da sua igreja, para que esse conteúdo bíblico do canal Casamento Abundante possa alcançar muitas famílias. Todo dia tem conteúdo bíblico para edificar a sua família, o seu casamento. E te ajudar, claro, a construir um casamento abundante para a glória de Deus. O chamado de Deus é para que nós, casados, possamos construir casamentos abundantes, famílias fortes, bíblicas, para o louvor da sua glória e também para esse legado de nossos filhos, né? Para que eles possam crescer com essas referências e possam também constituir famílias fortes no futuro. Mas então, essa pergunta pode parecer tola porque o grau de prioridade, né, de alguma forma, do homem cristão é óbvio que é Deus, depois é a família. E esse núcleo familiar é a esposa e os filhos. Então depois o trabalho. Obviamente que o homem bíblico ele vai servir a sua própria família e a Deus com o trabalho de suas mãos, com a sua inteligência, com aquilo que ele faz profissionalmente a fim de trazer recursos, né, manutenção, teto sobre a cabeça, roupas dignas para a sua família e também o sustento alimentar, né, dos seus filhos e da sua esposa. Então, o homem bíblico ele se preocupa com essas coisas, mas em certa análise o homem bíblico também vai se preocupar até com os de fora, com os irmãos da igreja, vai se preocupar, né, com seus familiares, ele vai se preocupar com a viúva e o órfão. Parte da sua prática religiosa que glorifica a Deus é se preocupar, prover, se adequar e servir também todas as pessoas. Mas, sobretudo, esse serviço começa no seu núcleo familiar, esposa e filhos. Mas, nesse aspecto, para com os filhos, a palavra de Deus é muito clara. O amor se manifesta com a disciplina, com a exortação, com a correção na justiça, educando e ensinando essas crianças, os seus filhos, no caminho que eles devem andar. Para com a esposa, a palavra de Deus traz um aspecto mais profundo, talvez, uma manifestação de amor mais direta, que é amar a esposa como Cristo amou a igreja, como diz o texto de Efésios capítulo 5. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, a si mesmo, como a si mesmo se entregou e sacrificou por ela. Então Cristo se sacrificou pela igreja e o marido é chamado para se sacrificar pela sua esposa, ter lavado a sua esposa e purificado a sua esposa por meio da palavra, do ensino teológico, ensino bíblico, né? Para que essa esposa possa ser forte teologicamente, conhecedora de quem Deus é, e ela possa glorificar esse mesmo Deus, vivendo de forma piedosa, sem mácula, nem ruga, nem defeito algum, como diz o texto de Efésios. Você vai ver lá, Efésios capítulo 5, isso é, seguir a partir do versículo 25, você vai ver. Então, essa é a abordagem de Deus. A sua esposa, sua costela perdida, né? Uma referência aqui a Adão e Eva, quando Deus tomou uma costela de Adão e fez, formou, esculpiu Eva e a trouxe para ele. Mas a esposa, que é essa costelinha, que é essa ovelha do bom pastor, esse pastor que é o imitador de Cristo, o marido, então ele vai cuidar dessa ovelha, a sua primeira ovelha é a esposa e depois então os filhos, né? Esse cuidado, esse amor se manifesta de forma muito mais clara nas Escrituras. A ponto de você poder afirmar, ou eu poder afirmar aqui, que não existe relacionamento humano mais importante do que o seu casamento. É a partir dele, inclusive, que vem os filhos. Então, se você se casou e você firmou uma aliança e voto diante do Senhor, de ser fiel, né, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, você tem que honrar esses votos, amando a sua esposa. Por mais que o amor para com seu filho, às vezes, seja mais natural, mais espontâneo. Afinal, aquelas crianças até certa idade, aquelas crianças doces, às vezes teimosas, mas elas são sempre recompensadoras em relação ao amor. Você facilmente encontra um marido, uma esposa que, quando tem filhos, se voltam para aqueles filhos e quase que colocam ele, né, aquela criança ali, como o Cristo da casa, o Salvador da casa, e não pode ser assim. É o princípio da destruição do casamento e, ao mesmo tempo, o princípio da destruição daquela própria criança, porque ela precisa que o seu casamento seja forte e alicerçado. Então, em grau de prioridade, na Bíblia, né, a árvore vem primeiro que os frutos. Então, os frutos são os filhos, eles são provenientes da árvore, dessa seiva, dessa nutrição que você provocou, né, no seu casamento. Então, os filhos, eles não podem vir em primeiro lugar no que é a esposa. Isso não diminui o seu amor para com seus filhos, esse amor talvez espontâneo, explosivo, incrível, que entra em erupção e que você mata e morre, digamos assim, por eles, mas o grau de prioridade tem que ser a sua esposa. Visto que esses filhos, como flechas na mão do guerreiro, Salmo 127 e 28 vai trazer essa referência, especialmente Salmo 128, esses filhos vão ser lançados no mundo e eles precisam, se Deus permitir assim, constituir novas famílias. Você vai ter netos, se Deus permitir, né, na ordem
adequado, o seu filho vai se casar, então a partir disso eles vão construir uma nova família, um novo núcleo, ele precisa priorizar a esposa dele e depois filhos, entende isso? E você vai ter netos, e você não vai ser a prioridade dos seus filhos, nem deve ser, você deve ensiná-los, inclusive, que a prioridade dos seus filhos é a esposa deles, depois os filhos, e depois, então, o cuidado com os pais, obviamente, deve permanecer, mas esse cuidado, digamos assim, não é prioritário em nível de cuidado da esposa e dos filhos. Então você precisa ensinar os seus filhos a olharem para frente, né? Quando eles olham para o retrovisor, que é você e a sua esposa, digamos assim, eles devem olhar para honrar, para servir, para cuidar, mas eles precisam estar olhando para frente, cuidando da esposa e também dos filhos. Então veja, essa é a ordem natural das coisas. Essa é a ordem natural. Então nessa ordem natural, seus filhos vão se casar, eles vão sair da sua casa. E depois disso, talvez de 20, 25 anos, você talvez vai ter 27 anos de casado, ou 26 anos de casado, ou talvez 25 anos de casado. Seus filhos saíram de casa, eles se casaram, estão começando a sua própria família, seu próprio núcleo familiar, e você e o seu cônjuge continuam ali. Veja que coisa maravilhosa. Então, a prioridade, por mais que possa parecer duro isso, mas não é, é amor para com seus próprios filhos, é você honrar Deus nesse grau de prioridade, é você amar e priorizar o seu cônjuge. Por isso que eu sempre digo, cuidado para os seus filhos não serem o alvo dos seus relacionamentos frustrados. Você se frustra com o seu cônjuge e corre para o seu filho. Dorme no quarto do seu filho. Noite sim, noite não, você briga com o seu cônjuge, então você vai correndo para o quarto do seu filho, porque lá você encontra algum tipo de amor voluntário e facilitador. Cuidado com isso. Cuidado porque isso é um tiro no próprio pé e é um tiro no pé do seu próprio filho, porque ele precisa que você e o seu cônjuge estejam alicerçados, firmes no amor. Esse amor apaixonado, esse amor que é romântico, esse amor que é nutritivo e que vai possibilitar o transbordo na vida dos seus filhos. Pensa nisso. A prioridade é o seu cônjuge. Por isso que eu digo, você tem crianças completamente dependentes de você e do seu cônjuge, obviamente, seus filhos, óbvio. Isso é maravilhoso. Nutre isso, mas coloque seus filhos para dormir mais cedo, tem tempo a sós com seu cônjuge, usa uma rede de apoio, talvez sua sogra, seus pais, tenham um tempo a sós de qualidade, para que você possa nutrir muito bem esse casamento, momentos românticos, de sexo, de fervor, de intimidade, de conversa, de olho no olho, de beijos, de abraços. Faça isso para o bem do seu casamento e também para o bem da sua família, para o bem dos seus filhos, para o bem da sociedade. Um dos principais ataques de Satanás é distraí-lo desse caminho de amor ao seu cônjuge, à sua esposa. Para que você possa, em se distraindo, você possa não cultivar mais esse relacionamento romântico e ao mesmo tempo destruir essa relação, se divorciando, se afastando dos caminhos do Senhor, caindo em pornografia, caindo em adultério e aí te privando de ser o pai que os seus filhos precisam, de ser o pai que é o sacerdote, o bom pastor do seu lar, igual a Cristo. Nosso alvo de imitação deve ser o Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. Eu não sei se você concorda, mas assim, se você tiver que discutir, você vai discutir muito provavelmente com a palavra de Deus e não comigo, mas coloca aqui nos comentários o que é que você acha disso. Eu quero te responder, eu vou responder, vou fazer questão de responder você. E comenta, compartilha, me segue nas outras redes sociais também, Gabriel CBO, lá no Instagram, Gabriel CBO no TikTok, no Kawaii, no Twitter, no Facebook, todas as redes sociais que você imaginar, tem lá Gabriel CBO. E aqui no YouTube, todo dia um vídeo para edificar a sua família e te ajudar a construir um casamento abundante, tá bom? Se você quer mais informações, tem um link aqui embaixo que vai ter acesso aos meus cursos, meus treinamentos sobre casamento, casamento reformado, o Superando Dificuldades Financeiras no Casamento, a comunidade Casamento Abundante, que é quando você tem acesso a mentorias comigo, tudo vai estar aqui embaixo, clica no link, tá? E você vai poder, de repente, se inscrever, entrar para essa comunidade que está crescendo ano após ano e você vai poder, de repente, aprender, ter conhecimento para poder agir de forma certa, tomar decisões sérias e certas no seu casamento e família. Deus te abençoe abundantemente, vamos junto. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu!